Neste episódio, exploramos a dualidade entre controle e liberdade não apenas no sentido mágico, mas também emocional. Taishi e Shen representam lados opostos de uma mesma chama: razão e impulso, estratégia e instinto. Quando a mente de Shen é dominada, o que está em jogo não é apenas a luta pela consciência, mas o vínculo que se formou entre eles ao longo de batalhas e silêncios não ditos. Quis mostrar como o peso das decisões ecoa como a culpa, o medo e até o ciúme podem se entrelaçar nas pequenas brezas do heroísmo. A floresta, nesse contexto, não é apenas um cenário, mas um espelho, densa, confusa e cheia de caminhos que se bifurcam, como as emoções humanas. Este episódio marca uma transição importante antes dos ventos do norte começarem a soprar, um prelúdio para algo muito maior. E, como sempre, lembrem-se, nem toda luta é travada com espadas. Às vezes, o verdadeiro campo de batalha está no coração. Episódio 22. O caminho na floresta, trilhas de sabedoria e autodescoberta. A floresta se estendia até onde os olhos podiam alcançar um mar de verdes profundos, troncos antigos e o som constante das folhas balançando ao vento. A trilha era estreita, e o grupo avançava com passos lentos, atentos a cada ruído entre as árvores. Mais atrás, Taishi e Shen caminhavam lado a lado, trocando olhares impacientes. Taishi, você não sabe ler um mapa, não é? Já devíamos ter chegado à vila ontem. Shen, cala a boca. Taishi, foi você quem esqueceu o mapa na aldeia. Esse aí a gente comprou de um vendedor que mal parecia saber onde estava. Então não vem reclamar. Taishi franziu o senho, sem argumentos, e o silêncio dominou o caminho. Apenas o som dos passos e o canto distante dos pássaros quebravam o clima tenso. Depois de horas caminhando, a mata começou a se abrir, revelando uma pequena fazenda. Um velho de cabelos brancos e costas curvadas cuidava de algumas vacas magras. Shen se aproximou, educada mas direta. Shen, com licença, senhor. Estamos perdidos e precisamos saber o caminho até a vila. O velho os observou com atenção, seus olhos brilhando com uma malícia contida. Velho, posso ajudar, mas não de graça. Tem um mapa que vocês procuram. Porém, antes, quero que façam um serviço para mim. Taishi, serviço? Que tipo de serviço? Velho, tem um grupo de ladrões roubando meu gado. Capturem esses malditos para mim, e o mapa é de vocês junto com uns trocados. Shen trocou um olhar rápido com Taishi. Shen, fechado. Vamos cuidar disso. Mais tarde, naquela noite, o luar prateava o campo aberto. Taishi e Shen estavam escondidos atrás de um cercado, observando a planície silenciosa. Taishi, nunca pensei que, depois de enfrentar Belial, o Lorde Demônio, eu estaria aqui, fazendo tocaia por causa de vacas. Shen, você podia parar de reclamar por 5 minutos? E, aliás, é sua culpa estarmos aqui. Taishi suspirou, apoiando o queixo nas mãos. O tempo passava lentamente. Shen começou a cochilar quando, de repente, ele sussurrou com urgência. Taishi, Shen, acorda. Eu vi alguma coisa. Ela abriu os olhos de imediato e seguiu o olhar dele. Duas figuras surgiam ao longe, movendo-se com passos pesados e uma presença ameaçadora. Conforme se aproximavam, o ar pareceu ficar mais denso. Não eram simples bandidos. Shen, sacando sua espada, esses não são ladrões comuns. Taishi, cerrando os punhos. Então finalmente algo interessante apareceu. O vento soprou forte, levantando poeira. As sombras avançavam. A noite estava prestes a se transformar em um campo de batalha. A noite desceu espessa sobre a fazenda. O campo, envolto em névoa, estava silencioso demais para um lugar habitado. Shen e Taishi esperavam, cada um com os olhos fixos em direções opostas, como se o ar entre eles carregasse algo mais pesado do que o cansaço. Está quieto demais, murmurou Shen, sem virar o rosto. É o tipo de silêncio que vem antes de alguém sangrar, respondeu Taishi, ajeitando a espada no coldre. Um estalo seco veio do milharal. Os dois se ergueram, tensos. Quando as figuras se aproximaram, a luz da lua revelou algo estranho. Os supostos ladrões não carregavam sacos nem armas rudimentares. Traziam amuletos gravados com símbolos de invocação. Taishi reagiu primeiro. Isso não é roubo, é um ritual. Eles avançaram. O chão vibrou, como se respirasse. Um dos inimigos abriu um sorriso contido, e o ar se dobrou em torno de Shen. Ela estremeceu, e sua expressão se partiu em silêncio. Merda!
sussurrou Taishi, quando viu os olhos dela se tornarem opacos, sem brilho. Shen se moveu, não como alguém sob controle, mas como se algo estivesse testando o corpo dela, aprendendo seus limites. Cada golpe vinha sem hesitação. Ela não falava, não reagia, apenas atacava. Taishi bloqueava, recuando passo a passo. O som das lâminas era seco, sem o espetáculo habitual, apenas esforço, respiração e o som de terra sendo pisada. A luta durou tempo demais para ser medida. O amanhecer veio e foi. A lua voltou. O rosto de Taishi já estava marcado por cortes finos. Ele não falava mais com esperança, mas com insistência. Não é você quem está me atacando. Eu sei disso. Durante um golpe, algo falhou na magia. Um lampejo de consciência atravessou Shen, um tremor leve nos dedos. Uma hesitação que durou meio segundo. Foi o suficiente. Taishi largou a espada e a segurou pelo rosto, ignorando a lâmina encostada em seu ombro. Olha para mim. Os olhos dela piscavam entre dois mundos, o real e o imposto. Um deles venceu. A lâmina caiu. Shen cambaleou, respirando com dificuldade, tentando entender o que ainda era dela. Você devia ter me detido antes, disse ela, num tom baixo, quase de culpa. E você devia confiar mais no seu próprio controle, respondeu Taishi, limpando o sangue do canto da boca. Mais tarde, quando encontraram o velho e o homem por trás da magia, a conversa foi curta. Quem mandou vocês? Perguntou Shen, com um cansaço que dispensava ameaças. O velho desviou o olhar. O alvo era Davi. Só isso que precisam saber. Taishi o observou por um instante, depois virou-se para Shen. Ele não teria conseguido nem chegar perto. Shen apenas assentiu, sem sorrir. Quando voltaram à aldeia da Lua Azul, o cenário estava errado. O sino do templo tocava, mas ninguém atendia. Dentro da casa do ancião, encontraram apenas o corpo rígido, sem sinais de luta. O homem que os havia recebido dias antes ainda estava sentado à mesa, sorrindo como se esperasse. Vocês demoraram, disse o impostor, erguendo o cálice. O vento frio da noite ainda cortava a pele quando Shen recobrou a consciência. Ela lembrava apenas de fragmentos o som das lâminas, a voz distante de Taishi, e algo quente em seu rosto, quando ele a segurou durante o transe. O toque ainda permanecia, e, junto com ele, uma lembrança desconfortável. A imagem de Taishi conversando com Misaki, a filha do ancião da aldeia da Lua Azul, sorrindo de um jeito que Shen não via há tempos. Naquela hora, durante o controle mental, parte dela lutava contra o feitiço, outra parte ardia em um ciúme silencioso, escondido sob a raiva. Agora, recuperada, ela evitava olhar para ele. Taishi fingia não perceber, mas seu sorriso de canto denunciava que ele sabia. Vamos, disse ele, quebrando o silêncio. Precisamos voltar para a aldeia antes que escureça de novo. A viagem de volta foi tensa. O som dos passos ecoava entre as árvores, abafado pela bruma. Quando chegaram à aldeia da Lua Azul, algo estava fora de lugar. As tochas do portão estavam apagadas. O ar tinha cheiro de ferro e cinza. Está estranho, murmurou Shen, apertando a empunhadura da katana. Entraram. As ruas estavam vazias. Nenhuma voz, nenhum movimento. Apenas o som distante de um sino. A casa do ancião estava aberta. Lá dentro, o corpo dele jazia sobre a mesa, frio e imóvel. O vinho escorria pela madeira, misturado ao sangue seco. Um flash passou pela mente de Shen, o ancião acendendo uma lamparina, virando-se ao ouvir um ruído. 3 homens encapuzados surgindo da sombra. Um golpe, o som do copo quebrando. E o silêncio. Taishi pousou a mão sobre o corpo, a expressão séria. O impostor estava no nosso caminho desde o início. Atrás deles, passos leves se aproximaram. Misaki, a filha do ancião, entrou com o rosto pálido. Eu tentei avisar, disse ela, a voz trêmula, mas ninguém me ouviu. Ele tomou o lugar do meu pai há uma semana. Shen desviou o olhar, cruzando os braços. Devia ter falado antes. Ela tentou interromper Taishi, olhando para Shen, só que estávamos ocupados demais brigando. Shen o encarou por um instante, os olhos semicerrados, irritada. Eu não estava brigando. Não, provocou ele, com um leve sorriso. Então aquela parte em que você tentou me cortar ao meio era o quê? Reflexo. Taishi riu baixo. Misaki apenas observava, confusa, sem entender o clima entre os dois. Shen, que ouvia de longe, se aproximou lentamente, o rosto ainda fechado.
Claro que vamos atrás dele. Davi sempre atrai confusão, e alguém precisa impedir que ele destrua metade do reino tentando ajudar. Taishi sorriu de lado. Está com ciúmes dele também agora? Shen o empurrou de leve, desviando o rosto. Cala a boca e anda logo. A lua iluminava o caminho de volta, enquanto os dois partiam rumo ao norte, sem perceber que, do alto das colinas, uma figura encapuzada observava a partida, segurando um colar prateado manchado de sangue.